Olá você, meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, das pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje não vai ser diferente, mas uma convidada muito especial. Estaremos abordando mais um tema diferente, mais uma área que nós ainda não entramos necessariamente, abordando aí aspectos que são inéditos e que vem contemplar uma boa gama aí dos nossos internautas, das pessoas que nos assistem, ao qual nós sempre agradecemos. E trazemos aqui os convidados que vocês indicam, que vocês sugerem. Então, esse é o objetivo acima de tudo. E daqui a pouquinho a gente já apresenta a convidada com todo o gabarito que ela merece. Antes, porém, vou cumprimentar a nossa equipe. Olá, Edinho, tudo bem? Fala, Mazinho. Olá a todos os nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Episódio número 98. Está chegando a série especial do 100º. O próximo programa começa a série especial. Os 3 episódios especiais do 100º episódio. E no episódio de hoje, nós já trouxemos tanta gente de Luiz Alves e tanta gente de Blumenau. E no episódio de hoje a gente vai trazer alguém que está no meio do caminho e é uma parada obrigatória. Muita gente para ali, principalmente na sexta, no sábado, no domingo. Vocês vão saber mais dessa história hoje. Olá, Sheila. Eu já parei muito por ali. Para mim ali é incrível. E aí, pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez. E eu vou aproveitar para trazer aqui os nossos patrocinadores, quem paga a conta para a gente estar aqui semanalmente trazendo o melhor conteúdo para você. A Econova, inteligência em processos químicos. Para você que tem indústria têxtil, procure o pessoal da Econova, está aparecendo o QR Code aqui na tela. Entre em contato com eles porque eles têm uma solução completa para toda a linha de tinturaria e estamparia. Então entre em contato lá com o seu Valmir, com o senhor Minati, que com certeza ele vai ter lá uma solução completa para apresentar para vocês. Também está conosco a BML Patologia. Para você que precisa de análises clínicas, entre em contato lá com a doutora Paula, com a doutora Beatriz. Com certeza elas estarão lá prontamente para lhe atender e trazer o melhor resultado aí com agilidade e qualidade. Também está o QR Code aqui para você entrar em contato lá com eles. Nas nossas redes sociais, para você acompanhar os nossos cortes, acompanhar a agenda da semana, do mês, mandar perguntas para os nossos convidados, tá tudo aparecendo aqui no QR Code também na tela. A gente comenta, né? Eu virei o chato do QR Code, todo episódio é a mesma história, mas está aqui. A gente sempre pede para você nos seguir, acompanhar, porque assim você nos ajuda a chegar cada vez mais longe. Então, nos acompanhe, nos siga e nos fortaleça, porque assim a gente consegue semanalmente continuar trazendo o melhor conteúdo para você. Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje? É com muita satisfação que a gente recebe hoje, ela que é empresária do ramo cervejeiro, nós que somos, em especial em Blumenau, a capital nacional da cerveja e a região, aí, o Vale das Cervejas. Vamos conversar muito sobre isso, o empreendedorismo nesse ramo. É a Larissa Schmidt, da Das Bier Cervejaria. Seja muito bem-vinda, Larissa. Muito obrigada, Mazinho. Um prazer estar aqui. A Das Bier é muito conhecida, é uma marca que já caiu no gosto, basicamente, aqui, regional, acima de tudo. As pessoas sabem exatamente até mesmo onde fica, o Sheila colocou muito bem. Vocês têm uma sede maravilhosa, inclusive. Comenta um pouco para nós esse início, basicamente. E como é que inicia a Das Bier, como é que começa todo esse processo? Como inicia? Nós somos uma das pioneiras, né? Então, quando a gente nasceu, existiam acho que 4 cervejarias, 5 no máximo na nossa região. Não existiam 200 no Brasil. Não é essa moda que é hoje em dia, né? Não. Lá no início era uma grande aposta, né? Era uma grande aposta. Era assim, meu Deus, não sei o que vai dar da vida, Bater de frente com essas gigantes aí que todo mundo conhecia, né? Isso mesmo. Então, assim, a gente é muito respeitado no meio justamente por esse pioneirismo, né? Então, quando mais velhos do que nós tem a Bork, que é a mais antiga em atividade no Brasil. Depois tinha Bierland, tinha Eisenbahn. Quando a gente nasceu, a Eisenbahn tinha uns 2 anos. Schornstein, Heimat, de Indaial, era basicamente isso. Não tinha muito mais do que... Isso foi em que ano, mais ou menos? 2005, 2006. Quase 20 anos já. A Bierland, se eu não me engano, fez 20 anos esse ano. A Bork é de Timbó? Bork é de Timbó. Teve aqui conosco já. Isso, Michele. Uhum. Nós nascemos, eu brinco nascer, né? Mas como cervejaria em 2006. Dezembro de 2006. Né? A gente nasceu dia 16 de dezembro de 2006. Foi a nossa inauguração. A gente completa 17 anos esse ano. Bem em cima do Natal, que curioso isso, né? Sim, bem desafiador, porque a gente montou a cervejaria, a gente começou a terraplanagem, tudo em dia 1º de abril de 2006.
e dia 16 de dezembro de 2006 estava tudo prontinho. Sempre naquele mesmo local ali, próximo à divisa com Luiz Alves, ali em Gaspar? A propriedade era da família até hoje, né? Meu avô preservou aquela propriedade onde é a Dasbir hoje, né? Sempre foi a Dasbir. Nós tínhamos um Pesque Pague, o Pesque Pague ainda existe também. E os irmãos que queriam agregar maior valor à propriedade. Os irmãos que digo meu pai e os 3 irmãos dele. Perfeito. Porque a propriedade, meu avô já estava muito velho, né? Estava com 80 e... Quando a gente inaugurou a cervejaria, acho que ele tinha 82, uma coisa assim. O meu opa. E, então, eles queriam agregar maior valor na propriedade. E daí, vamos engarrafar água ou vamos fazer cerveja, né? Vamos fazer cerveja. Então, assim, estava bem incipiente, bem no início ainda, muito, muito no início. Só existia um lugar no Brasil que dava curso de mestre cervejeiro em Vassouras, no Rio de Janeiro. Eu fiz esse curso lá no início. Caraca. Depois de ter vindo para cá. E quem investiu mesmo, quem colocou dinheiro foi meu pai, né? Meu pai é o investidor da empresa. Eu, na época, eu morava em Curitiba. Então, eu sou curitibana, eu nasci em Curitiba, meus pais são daqui, meu pai é do Belchor e minha mãe é do Bela Vista. E teu pai fazia o quê antes de fazer esse investimento na cervejaria? Então, ele até hoje, ele tem um escritório de assessoria tributária, até hoje. Ele é contador? Não, é economista. Economista, perfeito. Isso, Ele tem técnico em contabilidade. Perfeito. Mas ele foi para Curitiba para estudar com seus 17, 18 anos. Minha mãe a mesma coisa, se conheceram em Curitiba e fizeram toda a vida profissional, tudo em Curitiba. Eles moram lá até hoje, mais de 50 anos. Ele continua morando lá? Continua morando lá. E eu e meus irmãos, eu tenho mais 2 irmãos que são mais velhos do que eu. Nós fomos criados, nascemos em Curitiba, fizemos toda a nossa vida acadêmica em Curitiba. Eu sou formada em economia e turismo. E em 2006 eu estava eu namorava, noivei, aí meu pai, vocês não querem abrir cervejaria, não querem tocar uma cervejaria em Blumenau? Daí a gente, beleza, vamos, né, começo de vida, meu Deus, né, vamos... Empolgado, né? Empolgadíssimos, né? Mas sem experiência nenhuma, nenhum dos dois nunca tinha... Sem experiência nenhuma. E ter que sair de perto da família, querendo ou não, né? Eu tenho muitos tios que moram aqui, assim, mas é diferente, né? Você tem que deixar os amigos. A tua zona de conforto era lá, né? Era lá, né? Então, com 25 anos, eu vim para cá. Daí, eu casei, vim para cá e a gente começou a cervejaria, administrar a cervejaria, né? Meu ex-marido veio para cá antes. Ele veio em dezembro de 2005, ajudou em toda a construção da cervejaria, né? Mesmo assim, edificar e tal. E coordenando, depois, em maio de 2006, eu vim para cá. Daí, né, comecei a me embrenhar no mundo dos negócios, né? Não necessariamente de cervejaria, de cerveja, né? Quando nós nascemos, não existia tanta cerveja assim, não existiam tantos estilos. E conta para nós, você já tomava uma cervejinha? Eu não gostava muito. Não gostava muito, não. Mas, hoje em dia, eu não troco por nada, assim, né? Mas, enfim, mas a gente aprende, né? Mas era muito diferente o mercado, muito diferente mesmo. Não só o mercado, como o que a gente tinha disponível para poder oferecer para o cliente, né? A gente nasceu querendo oferecer o nosso chopp, nossa cerveja para os belchorenses, né? Bem local, assim, né? A gente queria servir só no nosso ambiente. Como a gente já tinha o Pesque Pague, a gente queria servir no Pesque Pague e na cervejaria, né? No bar da cervejaria, O Pesque Pague já existia, então? Já. Tá. O Pesque Pague a gente vai fazer 17, o Pesque Pague deve ter 30. Entendi. Era teu avô que tocava o Pesque Pague? Era meu primo já tocou, meu tio já tocou, uma prima minha já tocou, terceiros já tocaram, meu avô não, né? Meu avô nunca tocou. Perfeito. E chamava das Bier também, não? Não. Chamava Pesqueiro Schmidt. Vou lá no Schmidt. Vou lá no Schmidt. Então, era chamado de... Ligação com o sobrenome da família, né? Isso, todo mundo era Schmidt. Todo mundo é Schmidt, né? Até hoje. E não tinha das Bier, surgiu
com a cervejaria mesmo. Entendi. Né? Que daí eu que dei o nome para a empresa, para a Das Bier. Hoje a Das Bier é ponto de referência, né? Sim. Como vocês mesmos Sem falaram, dúvida, né? sem dúvida. Então- E por que esse nome? Vamos direto ao ponto, já que pegasse e abordasse, Das Bier. É um nome muito bom, inclusive, eu acho muito gostoso, Das Bier. Por que esse nome? Então, Das Bier é só a cerveja em alemão, né? Mais nada, não significa absolutamente mais nada, só a cerveja. A cerveja? É. Ah, olha Inclusive, só. tem um Reels muito bom dela explicando que é a cerveja, né? É. Das Bier, que maravilha. É só Bem a simples cerveja. assim, a cerveja. Isso, Aham. isso mesmo. Que eu sou apaixonada pela língua inglesa. Então, não tem nada a ver com alemão, mas eu adoro a língua inglesa e inglês britânico, né? Mas no inglês, quando você coloca o the, né, the beer, você dá muita grandiosidade, dá ênfase, ou dá uma importância àquela, ele é o cara, Aham. ele é o jogador, Aham. ela é a Aham. artista, sei lá. Perfeito. Dá muita ênfase. Então, eu quis trazer isso para Das Bier, né? Para a cerveja. Aham. Então, foi bem simples. E como cerveja, daí tem toda a questão da língua alemã, né? Sim, sim. Que daí tem o feminino, neutro e masculino, né? E a cerveja é neutra, não tem feminino nem masculino na língua alemã. Então, Olha fica só. Das Bier, porque senão seria die, se fosse feminino, ou der, se fosse masculino. Então, daí o das é neutro e Bier em alemão é neutro. Perfeito, né? Então, a gente foi maravilha. buscar a gramática e tal. E fica fácil, né? É muito fácil. E lá de trás, com esse investimento alto, assim, não dava um certo receio? Meu Deus, será que nós estamos fazendo a coisa certa? Esse mercado tão obscuro ainda, batendo de frente com gigantes. Porque hoje a gente observa que as pessoas, elas já estão acostumadas com as cervejarias. Mas na época, vamos combinar, era Skol, era Brahma, Sim, era era Antártica. Antártica. Onde é que nós estamos entrando e fazendo um Sim, investimento sim. tão alto? Quando nós iniciamos, a gente foi pesquisar, assim, que tipo de cerveja que a gente deveria produzir, né? Pilsen, né? Qual que era o gosto, principalmente na nossa região, ali do Belchor. E todo mundo, não, a gente gosta de Antártica. Então, vamos produzir uma cerveja o mais próximo de uma Antártica. Hoje em dia não existe mais isso, né? Exato. Então, assim, eu acho que lá no início a gente não pensava muito em entrar em mercado, assim, pontos de venda, grandes redes, certeza que não era o intuito, né? O intuito era a gente estar ali no turismo, aproveitando a propriedade, nesse sentido. Depois, o mercado foi mostrando pra gente que a gente tinha que sair dali, né? E saímos. Né? A gente começou com delivery forte, né? Começou por ali. Depois foi para as garrafas e daí começou. Mas quanto tempo durou, então, apenas o consumo local, digamos assim, só a venda ali mesmo? Ali mesmo, 2 meses. Sério? Daí já começou Daí a o pessoal já tentar- queria levar para casa, Olha a só. gente já tinha que ter... Quando a gente iniciou, a gente pensou, vamos produzir uns 4.000 litros. Né? Lá, quando estava montando a fábrica, a gente iniciou a operação com 8. Hoje a gente tem capacidade para 32 mil litros. Então, o mercado mesmo foi mudando muito, o pessoal gostava de consumir no local e levava para casa, começou a fazer delivery, né? E depois o mercado mesmo começou a crescer. Em 2016, que daí começou um boom bem gigante, assim. Larissa, e a equipe inicialmente, o mestre cervejeiro, esse pessoal de início, como é que vocês contrataram? Como é que foi isso? A gente contratou um mestre cervejeiro para fazer a receita e um cervejeiro que trabalhou muitos anos na Brahma para executar, né? Para produzir, braçar, que a gente chama, né? Para fazer todas as abraçagens, o seu Antônio. Então, ele trabalhou conosco por uns 13 anos. Mas esse mestre cervejeiro era de fora? Era né? de fora, ele era paraibano, Olha mas só. morava em São Paulo há muito tempo e veio para cá com a esposa, a dona Francisca. Então, ele ficou ali muito, muito tempo. Ele foi responsável pelo início das nossas receitas, assim. Depois foi desenvolvendo. No início, a gente pagava uma pessoa para desenvolver a receita, e a gente trazia para dentro da empresa e produzia, né? Ele não conseguia desenvolver as receitas, né? Mas, com o tempo, ele foi indo também, né? E uma situação que a Michelle, inclusive, trouxe para nós aqui, que no começo da Bork, por exemplo, a dificuldade foi a diferença que o pessoal estava acostumado com as cervejarias nacionais, Antártica, Brahma,
E esse impacto de trazer uma cerveja com mais qualidade, com um gosto um pouco mais marcante, o pessoal de início dava uma estranhada. Teve muito isso no começo com a Das Beer também? Ou foi um pouco mais fácil essa transição, assim, passar essa barreira? Eu acho que foi mais fácil um pouco. Não que eles estivessem acostumados, mas o público de Blumenau e região já estava mais... A Bork tem 10 anos a mais do que a gente. E eu acho que o público estava mais querendo conhecer um pouco mais do que estava acontecendo. Então, Blumenau começou com essa coisa de cervejas artesanais, né? Foi uma das pioneiras, tanto que é a capital nacional da cerveja. Então, o pessoal estava buscando isso já. Então, esse paladar, que marca o paladar das pessoas, não foi tão determinante. Claro, a gente produzia Pilsen na época, Weizen, uma Brown Ale, e eram esses 3 que a gente produzia. Brown Ale a gente não produz mais. Então, para você passar de uma Pilsen para uma Brown Ale era bem difícil, assim, sabe? O pessoal não... Mas era uma cerveja escura. Aqui o pessoal gosta de Malzbier, mas não tem nada a ver com Malzbier, né? Mas o pessoal tomava. Weizen é uma coisa que lá atrás vendia muito, hoje em dia já não vende. Está voltando, então assim vai surgindo novos estilos, enfim, o pessoal vai mudando o paladar. Mas não teve tanta barreira. Mas eu acho que porque o público estava começando a querer experimentar esse tipo de cerveja. Perfeito. Mas e como é que foi essa adaptação para começar a vender para fora? Delivery, beleza, ainda retirava dali, mas hoje tem mercado, Como é que foi essa adaptação aí para vocês virarem uma marca de cerveja mesmo, não só um local que vendia cerveja? Local. Olha, eu acho que foi muito natural. A gente começou a ser procurado pelos pontos de venda, começou a ser procurado, então foi muito passivo, assim. As pessoas vinham até nós, querendo que nós estivéssemos nos locais deles, né, delas, enfim. Pontos de venda. O mercado procurou vocês. Um bar nos procurava. Um mercado. Vocês não botaram o vendedor para sair batendo, foi o contrário? Foi o contrário. Foi o contrário. Hoje em dia eu tenho vendedora, claro, né? Claro. Mas foi o contrário. A gente recebia. Daí vinha, eu quero colocar, o que vocês colocam, tal. Não, vamos lá, é assim. Então, foi natural. O pessoal veio atrás de nós. Olha né? só. Então... E como é que foi essa evolução? Aí, hoje tem uma equipe de vendas, como é que funciona isso hoje? Hoje a gente tem uma vendedora externa, a gente tem uma vendedora interna, que acaba atendendo toda a parte de WhatsApp. A gente tem representante no litoral. E a gente foca muito no nosso lugar, né? No nosso espaço, né? Pra gente... Porque o mercado é muito feroz, assim, como muitos outros, né? Então, a gente não briga por preço, não é? Eu não vou baixar meu preço, perder qualidade, não conseguir pagar minhas contas, né? Então, muitas vezes a gente perde negócio por conta disso, natural. Mas só que ninguém tem o que eu tenho dentro do meu espaço, né? Claro. Para outra cervejaria da região conseguir ter o que eu tenho ali, até consegue, mas ainda vai demorar porque tem que construir. É um investimento, né? É um investimento grande, alto, né? Então a gente foi para as grandes redes, foi para o mercado, tudo. Daí veio muita gente, né? Todo mundo quer estar em Blumenau, todas as cervejarias do Brasil querem estar em Blumenau, querem vender em Blumenau. E região, mas basicamente Blumenau, Beerville é um exemplo, que tem marcas do Brasil inteiro ali. Sim. E então a gente pegou, não, vamos mudar essa chave, né? Mas isso foi recente, assim, tipo, depois da pandemia, assim. Então, o nosso maior investimento agora de tempo, de dinheiro, é no nosso espaço, a gente poder ter um atendimento legal, comida boa, cerveja boa. Então, é que virou um destino turístico, né? Virou. Além de happy hour, óbvio, de quem passa, mas virou um destino, quem vem para Blumenau acaba Sim. descobrindo e indo até ali, né? Sim, sim. Nesse mês de outubro, que foi tão, né, chuvoso, a gente sempre recebeu, mesmo não estando dentro dos pavilhões, a gente sempre recebeu muito turista, né? Porque nós somos a cervejaria mais turística, né? Sim. E a gente sofreu bastante, porque o turista não veio, ou foi embora antes de conseguir, ou não ia até lá porque estava chovendo. Então, a gente sofre muito também com as chuvas, né? Não dá enchente. Deu em 2008, né? Que deu aquela tragédia absurda lá, né? Sim. Mas, por exemplo,
não consigo ir e voltar bem tranquilamente, sabe? A gente enche de água, passa por cima da ponte, tem umas coisas assim, mas não estoura a lagoa, nada disso, então é bem tranquilo. Mas a gente é turismo, né? Hoje a gente investe no turismo. A gente tem vendedora externa, como eu te falei, que está ali para colocar nos pontos de venda, para colocar nos mercados, né? Mas a gente não investe, por exemplo, em estar numa Cooper, mas em grandes redes a gente não trabalha e não, por enquanto, não quer Mas trabalhar. já teve, não? Já teve, né? Eu lembro na Cooper. A gente já teve na Cooper. Eu lembro. Até o esquema, acho que de engarrafar lá, não tinha um esquema desse? Não era nosso, mas Entendi. teve. Então, mudou muito o mercado, demais. E muita cervejaria vindo para cá. Sim. Né? Muita cervejaria nascendo aqui. Né? A gente tem a Associação do Vale da Cerveja, que a gente tem 18 cervejarias. Então, só as que estão associadas ao Vale à associação. Então, fora as que não estão associadas, que a gente sabe que existem, né? Sim. Então, fora as clandestinas, que não tem registro. Então, regulares, tem umas 22 na região. Olha só, assim, que, muito, hein? Assim, pequeno, né? Se eu considerar o Vale Europeu, dá mais de 40. Caramba. Só o Vale Europeu, né? Ô, Larissa, queria pegar de novo dessa linha do tempo que a gente está pensando aí, a questão exatamente de conciliar a cerveja com a gastronomia, porque realmente vocês desenvolveram uma proposta bem diferente desde o início. É nítida essa questão turística, realmente chama muito atenção e, de fato, fica até o convite aqui para quem não conhece, é maravilhoso, também já estive lá e é muito bom. Como é que funcionou isso na parte de administração? Essa acho que é a maior complexidade, porque são dois ramos bastante distintos. Distintos e complexos. A gente sabe quantos restaurantes que, de repente, deixam de existir. A gastronomia não é tão simples também, é um outro ramo desafiador. Sim. Como é que foi isso para você? Quer dizer, aí você veio... Ainda é desafiador. E aí essa linha do tempo, como é que vão conciliando? Como é que foi esse? Conta um pouco para nós. Nossa, ainda é muito desafiador. Assim, diário, um desafio diário você conseguir conciliar pesqueiro, restaurante, que a gente chama de restaurante, que é o bar, né, da fábrica, e indústria. Então, são 3 negócios muito distintos. Assim, eu tenho que cuidar de peixe, no meu sistema eu falo, eu tenho que escolher o que eu vou conseguir administrar ou o que eu quero ter mais detalhes, né? Então, eu uso o meu sistema para controlar toda a parte de frente de caixa, da venda, né, do restaurante do pesqueiro e para controlar toda a minha produção da indústria. O peixe, eu não consigo contar os peixes dentro de uma lagoa, né? Perfeito. Então, você vai por estimativa e controla por financeiro mesmo. Assim. Você não controla estoque, você controla financeiro do peixe. Então, vendi tanto peixe, paguei isso, pelo menos eu tenho o básico de quanto que eu estou tendo de entrada financeira. Perfeito. Né? Mas eu não consigo desenvolver uma DRE, por exemplo, em cima da criação de peixe, sabe? É mais complexo. E eu tive que escolher qual que eu queria mais controle e qual que eu queria ter mais detalhes, né? Então, beleza, o peixe a gente deixa ali só para controle, a gente vai ter para controle financeiro. O resto, não. Daí eu tenho o sistema que abrange... No meu sistema eu tenho 5 empresas. Não são CNPJs diferentes. Mas eu controlo por 5 empresas dentro. Então, tudo que sai do meu CD... Então, toda a minha produção sai do meu CD. Tudo que é fábrica, eu controlo uma outra empresa, que é a produção, toda essa parte. Daí eu tenho o pessoal do restaurante, tenho o pessoal do pesqueiro e ainda controlo o que está indo para o litoral. Então, são 5 empresas que a gente controla dentro do mesmo sistema. É bem desafiador, porque você tem que saber uma por uma e você tem que juntar tudo para saber se está dando resultado à empresa como um todo. E eu preciso saber uma para saber qual que está dando resultado. Aonde que eu preciso puxar mais, aonde que eu posso liberar mais, orçamento de uma, orçamento de outra. Se tem o primo rico que está pagando, o primo pobre... Tem tudo isso, sabe? É desafiador. Até hoje, sim, é um dos maiores desafios que a gente tem. E esse dia a dia, o próprio relacionamento com fornecedores, por exemplo, né? Óticas diferentes, situações, negociações, enfim, né? Sim, eu tenho que negociar com um fornecedor de batata,
de carne, de arroz, de verdura e tenho que negociar com fornecedor de malte, fornecedor de lúpulo, fazer análise, né, dos meus produtos, Exato. limpeza, daí fornecedor da parte de higienização de fábrica, que também são produtos bem específicos para limpar tanque, limpar o chão de fábrica mesmo. Então, é bem distinto, assim. Claro, eu tenho uma equipe para fazer isso, né? Eu tenho uma pessoa que compra tudo da fábrica e tenho uma pessoa que compra tudo para o restaurante. Então, mas na administração é junto, tudo junto. Então, a pessoa que está junto comigo fazendo todos os lançamentos, ela sabe bem certinho hoje onde tem que lançar. E se não sabe, ela me pergunta, né? Porque às vezes nem eu sei, né? Mas a gente estava conversando ontem. Ontem não foi feriado, ontem foi sexta. Sobre isso, assim, sabe? De como a gente... uma funcionária começou na quarta-feira, ela chegou assustada. Meu, Larissa, como é que você dá conta? Você tem 3 empresas para cuidar. Eu falei, ainda tem a associação, que eu sou presidente da Associação do Vale da Cerveja ainda. Então, ela, meu Deus, você não dá conta disso. Eu falei, não, dou, e ainda tem filho. Então, assim, é desafiador até hoje você conseguir mensurar e conseguir ver onde que está o resultado mesmo da empresa. A sede hoje é toda lá ou tem algum negócio fora? Não, é inteirinha lá. Fábrica, tudo lá? Fábrica, tudo lá. Tudo lá. A gente só trabalha... Na época, a gente já teve pontos de venda em Curitiba, né? A gente já vendeu nosso chopp nos estádios de Curitiba, de futebol. Olha só. Tanto do Atlético Paranaense quanto do Curitiba. Uma época que eles a gente podia vender e tal. Hoje em dia nem sei mais como é que tá. Primeira vez que a gente vendeu em Curitiba no estádio do Atlético foi na Liga Nacional de Vôlei, talvez, o Liga Mundial, acho que teve em Curitiba. Teve um jogo lá. Faz bastante tempo. A gente, estádio lotado, 40 mil pessoas, assim, a gente vendeu lá. A gente vendeu, depois a gente começou, né, a fazer as vendas e abrir ponto de venda em Curitiba também. Só que com a pandemia, Curitiba fechou muito mais do que aqui. Então, a gente fechou a operação de Curitiba porque se tornou inviável, né? Então, mas sempre ficou ali. A administração sempre ficou no meu E hoje você toca sozinho? Porque você comentou que tinha os irmãos do seu pai, né? Hoje, na administração, você está operando... Sempre foi... os irmãos do meu pai nunca operaram a empresa. Nem meu pai operou. Meu pai nunca operou, ele é investidor. E quem tocou sempre o negócio sempre fui eu, meu ex-marido e meu irmão. Meu irmão veio para cá uns 2, 3 anos depois do que eu. Hoje ele é financeiro da empresa. E eu cuido da empresa como um todo. A gente tem um outro irmão, que é mais velho, mas ele também nunca operou. E ele mora no Canadá hoje. Legal. Hoje em dia. Antes de entrar nas perguntas da audiência, a gente estava falando antes de fornecedores e me veio uma pergunta aqui que eu esqueci de fazer, porque a gente já entrevistou aqui o Valmir, da Blumenau, e a Michele, e eu não fiz essas 2 perguntas para ele, e agora me veio a pergunta, eu vou ter a oportunidade de poder fazer para ti. Eu amo o chopp de vocês, porque eu sou um apaixonado por cerveja. A qualidade da água, ela faz diferença na cerveja. Faz. Da onde que vem a água da Das Bier? A água da Das Bier vem ali do Morro da Das Bier. Ah, é? Sim. Hoje em dia não faz tanta diferença, tá? É? Faz, mas não dá mais pra... Eu falei sobre isso em algum momento com alguém, alguma coisa. Mas antes a gente falava que o diferencial da Das Bier é a água, porque é água mineral. De fato, eu pego água na torneira e levo para minha casa para beber. Então, a gente não paga água, a gente só recolhimento de lixo, né? E, pessoal, todo mundo na empresa toma água direto da torneira. Claro, tem pontos que não são potáveis, mas maioria. Você vai para lá, assim, você vê uma torneira, pode pegar água, que é potável, você pode tomar. Lembrou o pessoal que é a região das cascatas, né? Para o pessoal se identificar bem, né? Mas por isso que até comentasse antes, né? Você não sabia se fazia água, vazava água ou fazia ou cerveja. Fazer cerveja. E tanto que se você atravessar o morro, tem a outra empresa que vende água, que engarrafa água. É a mesma água. Então, é igualzinha. Se você tomar uma água mineral deles, você vai estar tomando água do nosso Qual que é essa empresa, shopping. Larissa? Pode citar. Aqua 10. Aqua 10. Perfeito. Aqua 10. Eles são nossos fornecedores também. E é a mesma água. Hoje em dia dá para tratar água, né? Para cerveja. A gente também acaba tratando por dureza, daí vem parte química que eu não entendo. Então, mas é por isso, a água faz diferença em toda a cervejaria, na verdade. Mas talvez lá atrás
imaginando aqui, né? Mas tu sempre usava a mesma água. Enquanto Sim. um concorrente teu que compra água, enfim, aí vem uma água que ela é tratada da Samai ou de onde Sim, for e que vai isso mexendo. mesmo, Então a isso tua era mesmo. sempre padrão. Sim. Então talvez essa fosse uma diferença. E é diferença. Tem diferença até hoje, assim. Antes da questão ali, eu queria também fazer uma outra pergunta. Ô, Larissa, o que se observa muito nessa linha temporal é o comportamento do consumidor. Vamos colocar assim, quando nós éramos mais jovens, havia muito um consumo por excesso. As pessoas tomavam em excesso. Então, essas cervejas grandes, nacionais, né, o objetivo era reunir a família e tomava-se até terminar. E as pessoas se embriagavam literalmente. E hoje você observa que as pessoas realmente estão degustando, né? E é muito bacana. Inclusive, eu não vejo mais nem distinção de classe social. Já vejo que mesmo na classe baixa, que talvez seria, entre aspas, a grande vilã desse processo todo, de que continuava dentro dessa ênfase, muitas vezes, do consumo exagerado, você já observa um comportamento muito interessante. Da parte de vocês também há essa percepção, ou seja, as pessoas estão realmente hoje optando, experimentando, percebendo, degustando literalmente a cerveja, ao invés daquela prática antiga do consumo exagerado pura e simplesmente? Tem os dois, tá? Mas sim, com certeza, pessoal, as pessoas estão muito mais conscientes do que estão bebendo, né? Não bebe até cair. Isso, claro, né? aquele público vai sempre existir, Vai mas sempre pelo menos houve existir. uma boa mudança, digamos assim, Sim, né? uma boa mudança, principalmente no sul, né? Sudeste, assim, a gente tem muito característico, assim, o pessoal gosta e toma muita cerveja artesanal. Faz anos que eu não tomo uma cerveja comercial, né? Das grandes empresas aí mainstream. E não só eu. Sim. Muita gente que eu conheço, sim, não sabe mais o que é tomar uma cerveja antártica, tomar uma Brahma, sabe? Quando vem numa Oktoberfest tem uma Spaten, não, as cervejarias artesanais vendem em conjunto mais do que a Spaten numa Oktoberfest, Olha juntas, só. né? Sim, mas um dado Todas interessantíssimo juntas. isso. Então, foi assim, esse ano eu não sei porque eu não tenho os dados ainda, Sim, né? sim. Mas em 2022 foi. A gente vendeu, vinha sendo assim desde 2018, 2019, daí parou, né, pela pandemia, as artesanais vendendo mais do que a cervejaria oficial. Porque, vamos lá, pegar 20 anos atrás, uma Brahma, por exemplo, que dominava a Oktoberfest por muitos anos, imagina você pensar que ela vai perder para as micro cervejarias aqui da região. Isso. É você batendo com uma Coca-Cola. Sim, bem dizendo, isso. olha, o pessoal está tomando mais refris locais do que o refri que é conhecido mundialmente. É uma loucura isso. É meio doido. É meio Mas doido, muito é uma positivo. briga boa. Dá uma Muito briga positivo. muito boa nisso aí. Mas hoje, nesse ano a gente teve, se eu não me engano, mais de 150 estilos de cerveja, contando todas as que a Spaten trouxe, mais todos os estilos das cervejarias artesanais. Então, a gente tinha uma gama muito grande de estilos dentro da Oktoberfest. Então, isso só cresce, né? Por um lado, o consumidor não consegue consumir tudo, né? Muita coisa, né? E tem coisa que também não vale a pena você consumir, né? Não, tem coisa que eu produzo lá que não dá certo. Não tem público, né? Assim, que o pessoal inventa muito, né? Tem cervejeiro caseiro, né? E que faz a cerveja em casa. Então, eles conseguem braçar numa panela de 30 litros, né? E consegue produzir só 30 litros. Eu não consigo produzir menos de 600 litros. Então, porque a minha estrutura não permite. Claro. Né? Em escala, né? Grande escala. Mas tem cervejarias menores que conseguem produzir 250, né? Eles conseguem brincar mais, né? E um caseiro também consegue brincar mais em 30 litros do que eu brincar em 600, né? E o caseiro daí oferece para os... E ali que começa a nascer essas novidades de cervejas, né? A cerveja com... Nós temos uma com rapadura, tem aquela que é produzida toda com ingredientes, todos os insumos são brasileiros, tem cervejaria que faz isso, cerveja com sabor de cuca, teve na Oktober esse ano. De cuca? Teve no Oktober, né? Sim, teve Tem uma no boa Oktober. repercussão, inclusive. Tem aquela cerveja que Catarina Sour. Catarina Sour é o primeiro estilo brasileiro de cerveja. Ela vai fruta. A minha Catarina Sour vai morango e maracujá. Mas tem com manga, tem com gengibre, tem com abacaxi, tem com... Sabe? Então, isso tudo vai surgindo da cabeça dos cervejeiros. Sim. E hoje também existe formação para cervejeiro. Tanto que a maior escola da América Latina está em Blumenau. Escola Escola Superior de Malte Superior e de Cerveja Cerveja. e Malte.
Então, hoje tem formação para isso, né? Tem tecnólogo em cerveja, tem mestre cervejeiro, tem sommelier de cerveja, que você faz um curso de 1 semana imerso ali, só provando cerveja, para saber o que você tem que buscar em cada Mas a verdade, né, Larissa, é que cada vez mais vocês estão pedindo espaço na Oktoberfest, né? Porque a coisa está crescendo. Esse ano já deu meio que uma queda de braço num determinado momento, nós acompanhamos. Sim. E é um movimento que não tem volta, está muito nítido, porque é o cliente que está pedindo isso, né? O consumidor acima de tudo, né? Tá ficando muito claro isso, né? O consumidor, isso que a gente bate com a prefeitura, inclusive, né? Com a organização, né? Que o consumidor da região, ou mesmo turistas, né? Não, Spaten você acha no Brasil inteiro. Exato. Né? Eu ia falar isso agora, inclusive. Exato. Você vem para cá para experimentar. Você vem para cá, que hoje cada vez mais turismo é experiência. Exato. Como se disse. Então, o turista vem para cá para experimentar. Exato. Então, vai experimentar o desfile de uma Rua 15. Exato. Vai experimentar uma cerveja que não tem lá no Nordeste, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que são características daqui. E é só pensar por nós, quando nós viajamos. Qual que é o interesse para onde você vai, isso né? Isso mesmo. Então, viver aquela experiência. Viver o local, né? Bem por aí. E eu acho, né? Acho não, a gente tem pesquisas pela associação de que o público quer isso também. Né? E faz muitas vezes com que ele retorne. Sim. Porque daí no ano que vem, pela experiência positiva que ele teve, não, mas eu vou retornar, porque é maravilhoso. E muitas vezes agrega mais alguém, inclusive com ele, né? Já aquela que está em todo o país, que está distribuída, não, ele toma no local dele lá, ele não precisa vir a Blumenau para tomar aquela... Isso mesmo. Experimentar aquela gastronomia, não precisa só cerveja, podemos ampliar aí o horizonte, né? Batata recheada, né? E que, inclusive, se o preço da cerveja fosse muito menor de uma Spaten, por exemplo, até justificaria, eu acho. Mas não é tanto assim. Não. Então, no fim das contas, não vale, não tem tanto benefício em ter essa desvantagem para o cervejeiro local. Porque, no fim, o preço eu achei até um absurdo, no fim das contas. E aí eu fui para as cervejarias daqui da nossa região, porque o gosto era melhor, porque aí eu pude provar cervejas diferentes. Sim. Tu falou 150 diferentes, né? Eu consegui contar 8 diferentes que eu tomei. Então... tinha bastante. É porque depois perdeu a conta. Não sei a do 8. Não pergunto os nomes, mas eu consegui lembrar de 8. Então, daí até aumenta o consumo, né? Porque você quer provar todas, né? Exato. Provar 150, ninguém vai conseguir. Ô, Larissa, e lembrar que por trás disso tem toda uma cadeia que emprega muitas pessoas, tem todo um giro de mercado aí, tem toda uma estrutura, né, que hoje movimenta bastante, né, a economia da região, né? A gente briga bastante nesse aspecto, né? Assim, quando a gente vai defender as artesanais perante governo, né, que nós deixamos toda a renda aqui. Então a gente desenvolve a economia local. Eu emprego pessoas que moram aqui na região, eu deixo imposto, eles deixam imposto, eles consomem no mercado aqui da região, que vai pegar e trazer renda, resultado para o mercado, para o mercadinho da esquina e tal. A Ambev não, a Ambev leva tudo para a Suíça, onde está o Lehmann, né? Então, sai do Brasil, inclusive, não fica nem... Tu vê que loucura que é isso? De novo, voltando um pouquinho esse tempo para trás, nós já aplaudimos, por exemplo, caminhões, então, de novo, da Brahma, enfim, um hall deles, basicamente uma carreata de caminhões, se esse é o termo, mas chegando a Blumenau, carregado de chopp, como se fossem caminhões de combustível. Sim. Então, esses caminhões enormes, olha, as carretas que estão chegando, trazendo chopp da Oktoberfest, olha que loucura. No fundo... né, sem qualquer vínculo, a questão de estar vindo literalmente de fora e você achando aquilo máximo, porque olha a quantidade de caminhões que está chegando. Mas é mudança de perfil, mas de é consumidor, de entendimento, crescimento do mercado, né, cervejeiro no Brasil o como surgimento, um todo. né, que não tinha. Isso. Mas é por isso que pressiona a administração local em repensar seus valores, né? Porque você vê como mudou. E literalmente aquele episódio lá atrás foi ótimo, porque a Oktoberfest propagou a nível nacional. Sim. Levou-se para muitos lugares a Oktoberfest por força dessas cervejarias nacionais. A gente não pode esquecer o passado, não, né? pelo de contrário. maneira nenhuma. Pelo contrário. Sabe? A gente tem que épocas que a Oktoberfest deu 1,5 milhão de pessoas. Eu vi, né? 88,
98, é recorde até hoje, inclusive. Eu vim, era pequenininha, Né? mas sim. Então, tornou esta marca muito forte, mas Sim. de fato as épocas vão mudando e talvez a pior adaptação é da gestão pública nesse sentido. Ela continua ainda amarrada Ainda em algumas muito situações. engessada, né? É bem por aí. Então, não é só Blumenau, eu digo até em estado, né, mesmo. A gente leva muito isso, né? De que tudo que as artesanais, não interessa se é aqui do Vale do Itajaí, se é lá de Lages, se é de Itajaí, onde for, deixa aqui, em Santa Catarina, né? Enquanto que a gente sabe que a Ambev não deixa aqui. Vai empregar os funcionários temporariamente no Oktoberfest. Beleza, ótimo, perfeito. Mas o imposto que eles vão pagar pela Oktoberfest não vai ficar em Santa Catarina. Né? Não, a nota fiscal não é nem emitida por aqui. Então, tem tudo isso. E a gente emite a nota fiscal por Santa Catarina, o imposto fica aqui. Então, Mas emprego o gira ano tudo inteiro, aqui. né? Emprego o ano inteiro. Ô, Larissa, mas a questão principal disso aí é a questão exatamente do patrocínio master da festa, né? Sim, sim. Esse é o ponto que pega. Esse é o ponto que pega. Né? Que eles não abrem mão, É. né, o poder público no sentido desse grande investimento que é realizado, né? Isso mesmo, porque as grandes trazem muito cash, né? Sim. Muito dinheiro, que eles vão construir boulevard. Sim, Né? sim. Uma das premissas era para ganhar, né? Sim. Tinha que construir o boulevard, né? E deram, no total, são 5 ou 6 milhões por ano. Sim. São durante 6 anos. Então, assim, realmente, a gente, isoladamente, nós não conseguimos, eu, das Bia, não consigo Sim. bancar uma festa como Sim. essa. Nem cervejarias maiores aqui da região. A gente tem que se unir, buscar patrocínio. Mas a gente consegue também, né? Isso a gente tem plena consciência que a gente consegue. Com fornecedores nossos, inclusive, né? Mas é aí que pega, com certeza. É isso, né? Com certeza. Vamos lá, vamos fazer as perguntas da audiência. Lembrar que esse é um quadro que está aberto aí para você que quer colar a sua marca conosco, nos chame lá no direct do Instagram. A gente encaminha o Media Kit e você pode ser um parceiro no Topo Podcast. Eu separei aqui, mandei aqui para a gente fazer 2 perguntas. Uma que veio do @Jason Marques e ele perguntou assim, ó, como você vê o mercado de cerveja artesanal evoluindo nos próximos anos e se existem tendências ou inovações? Tá, como eu vejo nos próximos anos. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser desenvolvida. Eu acho que as cervejarias estão se tornando profissionais agora, né? Estão começando a investir não só em produto, mas também em gestão das cervejarias, que é um grande calo. Então, em todas as regiões, tem muita coisa ainda para crescer. A gente só precisa se encontrar, eu acho, agora. Sim, vai começar a ter um divisor. Quem quer ser gigante, grande, vai invadir o Brasil e quem vai ficar só na região, né? Pensando em Blumenau, Santa Catarina. O mercado no interior do Brasil está muito incipiente ainda, então tem muita coisa para crescer ali, ainda ali em Goiás, Mato Grosso, Rondônia, esses estados mais de longe, né? Eles são muito, muito novos ainda, em questão de cervejaria artesanal. Então, o Brasil ainda tem bastante coisa para ser feita. Bastante. A gente só não pode incorrer no mesmo erro dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos trouxe muita cervejaria artesanal e agora está começando a cair também por conta de gestão, de não conseguir se manter no mercado. E qualquer outra questão? Tendências? Isso, se você vê tendências ou inovações chegando. Assim, uma grande inovação que ainda está muito em voga é a cerveja sem álcool, né? Por conta realmente daquela a questão que você colocou, Mazinho, das pessoas não beberem até cair, né? Então, hoje a gente tem muito essa coisa de motorista da rodada, que a gente não pode ser hipócrita e dizer que não foi a Heineken que trouxe isso. A Heineken investiu muito em cerveja sem álcool, então a gente também acaba entrando na onda e começa a vender bastante. Então, ainda está bem cru esse mercado da sem álcool nas artesanais, porque também teve desenvolvimento químico e dentro de laboratório para conseguir ter a cerveja sem álcool sem ter equipamento. Eu ia te perguntar tirar o álcool. Antes dessa pergunta, minha próxima, quando encerrasse ali, era essa. Vocês chamam atenção por isso também. Sim. Vocês são uma das poucas
não sei se até se não é a única, mas a artesanal com cerveja sem álcool. Não somos mais a única, mas né? fomos a primeira. Olha aí, ó. Esse processo exigiu muito investimento. Como é que foi entrar nessa situação que hoje realmente está muito forte no mercado internacional? Exigiu estudo. Né? Equipamento não, tem diferença. Tá. As grandes, elas tiram o álcool da cerveja. Então tá lá a mesma cerveja que você toma com álcool, eles vão lá, tiram o álcool e vendem como sem álcool. Perfeito. É sem álcool, né? Não tem. Nós não. As artesanais usam uma levedura que interrompe a fermentação. Então, nós interrompemos a fermentação. A gente impede que a levedura gere o álcool. Perfeito. Né? Então, em determinado momento, coloca-se frio, a levedura começa a não desenvolver mais, não fermentar e não gera o álcool. Tanto que eu não posso dizer que minha cerveja é zero álcool, porque ela tem 0,03, até 0,05, não, até 0,5, desculpa, é considerada cerveja sem álcool, mas eu não posso dizer que é zero álcool, porque mas não é você zero, não pode zero. Tomar, então, consciente, o bafômetro não vai acusar... Não. Não vai ter problema. Não, não vai ter problema. E o gosto? O gosto. Esse é o grande dilema. Eu deveria ter trazido, eu vou trazer para vocês, vou deixar com vocês para vocês experimentarem. Daí vocês compram uma no mercado e daí vocês me digam o gosto, que é bem distinto. A gente tem duas que são de linha. Uma é uma Australian Pale Ale, que é um dos nossos carros-chefes, inclusive na com álcool, que é uma cerveja com lúpulo australiano. E vende muito, ninguém na região tem Australian Pale Ale. Muito boa, por sinal. Eu adoro também, uma das minhas favoritas. E a gente desenvolveu ela sem álcool, né? Essa foi a primeira que nós tivemos. Depois a gente fez uma de café, uma Café Beer. Essa ganhou medalha de ouro no concurso brasileiro de cerveja, ano passado. E essa eu vendo em cafeteria, mais do que em lugar que vende chopp e cerveja, que vão 3 cafés, né? Infusão de 3 cafés, numa base escura de cerveja. Né? Essa não tá, ela é de linha quando ela ganha prêmio. Então, mais ou menos assim, a gente coloca ela em linha em alguns períodos. Né? Vamos dizer que ela é sazonal, né? Então, melhor. Agora, a Australian Pale Ale eu tenho o ano inteiro e a gente agora fez uma IPA sem álcool também. Então, ela já teve um lote, está saindo outro lote agora. Mas então estão próximos os sabores? Com São álcool, bem sem álcool? próximos. E esse é o grande desafio, né? Querendo ou não, são bem próximos. Quando começou esse lançamento da sem álcool, mas o gosto destoava muito. É bem diferente. Se você tomar... Você consegue dizer que você está tomando uma Australian Pale Ale numa sem álcool. Você consegue dizer que é uma IPA também. Sabe? Não é... estou tomando aqui uma Pilsen, uma Lager que a Ambev tem, sabe? Ou que a Heineken tem, né? E as vendas dessa sem álcool? Estão na expectativa? Como é que tá? Estão boas, aumentaram bastante, muito. Todo mundo quer ter sem álcool no seu bar, todo mundo quer ter sem álcool no seu mercado. E o pessoal que investe nas artesanais quer ter a sem álcool também. Mas um ponto positivo na cultura da população, né? Sim, mostra que está tendo demanda. A gente vende muito em evento também. A gente sempre tem que levar sem álcool em evento. Que maravilha. Sempre. Porque tem o cara que vai beber menos, tem a grávida, tem o doente, tem, sabe? Tipo, não posso beber por conta disso, daquilo. O mesmo acontece com a sem glúten, né? Só que a sem glúten é mais complexa ainda, a gente não produz, não temos intenção de produzir, porque ela exige, daí sim, muito investimento por conta de contaminação cruzada, né? Porque dependendo do grau das pessoas celíacas, elas não podem ter contato com nada de glúten, né? E a cerveja daí entra nisso, né? Perfeito. Então, quando você produz coisas sem glúten, você tem que ter um espaço destinado apenas para isso. É uma outra linha de produção, né? É outra linha de produção. Então, hoje a gente não pretende fazer. E é mais complexa do que sem álcool. Perfeito. Sem álcool eu produzo na minha linha de produção bem tranquilo. Tem um tanque destinado para ela lá. Pode ser qualquer tanque, não tem problema. E tá lá. Show de bola. Maravilha. A segunda pergunta veio do nosso amigo Tuca, que tem participado bastante por aqui. Ele mandou assim, ó: poderia nos contar sobre as cervejas únicas e inovadoras que a sua cervejaria produziu e qual foi a sua favorita até hoje?
A que a gente tem mais diferente de tudo, acho que é a Stark, que é uma Scotch Strong Ale, e a gente coloca rapadura nela. Rapadura. Daí isso veio daquele cervejeiro que é paraibano. Minha esposa é nordestina. Isso mesmo. Olha então, só. E ela é assim, é a minha favorita, assim, das escuras. É a que eu tomo, assim. Mas ela é forte, né? Então, o teor alcoólico acima de 8%. Então, não dá para tomar, assim, né? Tem que... É soco, né? Mais ou menos. Mas ela é muito gostosa, ganhou medalha de ouro também. Então, na verdade, assim, de toda a nossa linha, a gente tem 2 cervejas que não ganharam prêmio. A gente tem 11 cervejas na nossa linha. Caraca. As 2 não ganharam prêmio, a Catarina Sour e a de trigo. Catarina Sour está crescendo, né? As 2 famosas, né? Então, a Catarina Sour é bem tão difícil forte. ganhar prêmio na Catarina Sour agora. E a de trigo muito. também, que é super, né? Bem conceituada também, Sim, né? Trigo está perdendo um pouquinho espaço. É? O pessoal não consome mais tanto. Mas a Stark, que a gente chama de Stark Beer, justamente porque é forte. Então, Stark em alemão é forte. E ela é a mais antiga da nossa linha, tirando o Pilsen. É que a gente produz há mais tempo. Obviamente, Pilsen a gente... É o carro-chefe sempre, né? Pilsen É a cultura do pessoal no geral. E aqui né? bebe-se de balde, né? A Pilsen. Mas é no mundo inteiro ou é No mais no mundo Brasil? inteiro. No mundo inteiro a Mundo Pilsen é inteiro. mais forte. No mundo inteiro, Pilsen é o É o carro-chefe. Porto Seguro, né? É aquela que o cara não vai errar, digamos assim, né? Isso mesmo. Eu não tomo mais Pilsen também. Mas é igualzinho, porque você foi refinando o teu paladar. Vai refinando né? o paladar. Mas com Mas o certeza, Porto não sei o que Seguro eu vou beber, vou tomar uma Pilsen. Entendeu? Não sei se essa cerveja aqui eu vou gostar, vou tomar uma Pilsen. Então... E é bem isso. Por exemplo, quinta-feira eu fui lá no bar e aí tava lá com os amigos e a gente bebendo, assim, não pediu torre, tava pedindo individualmente, e a diferença da Pilsen pra IPA era R$2. Eu não vou tomar Pilsen. Eu fiquei tomando IPA enquanto eles tomavam Pilsen, porque eu prefiro o sabor da IPA e era uma diferença muito pequena no valor, então eu fiquei tomando a IPA. E é bem nessa linha, assim, já não toma mais Pilsen, já fica um pouquinho mais... Os 10 primeiros copos foram depois daí já não lembra mais. Depois você não lembra. Depois eu Até não me vinho lembro. foi. Depois até água da lagoa também. Até chopp de vinho. Chopp de vinho é uma piada entre os cervejeiros. Daí também. É que no final daí ele tomou sem álcool. Isso, Entendeu? Que ele ia dirigir depois. Pra dar uma balanceada, né? Ô, Larissa, você toma em que periodicidade? Como é que funciona para quem administra isso? Quer dizer... Bom, minha nutricionista me perguntou isso também. Ela assim, porque eu falei pra ela, cerveja não adianta ser tirada da minha dieta, porque eu trabalho com isso, né? Mas, de fato, outubro, você bebe praticamente todo dia. Não tem como, porque você vai em festa, você no Oktober, daí você quer comemorar outra coisa, sempre vai indo. Em outubro a gente bebe muito, assim, muito mesmo. Você vai para uma Oktober, a gente não paga o chopp, a gente só ganha. Então vai indo nas cervejarias e vai tomando, até lembrar, né? Lembrar. Depois a gente já nem sabe o que está fazendo. Mas tudo bem. Então outubro realmente sai da curva, né? Assim, eu posso dizer que eu bebo toda semana, mas não todo dia, nem a cada 3 dias. Não tenho assim, sabe? Mas toda semana eu tomo alguma coisa. Toda semana. O que acontece com quem trabalha é que, assim, eu vou na fábrica visitar ver como é que estão as coisas. Daí, Larissa, prova isso aqui. Né? Ou às vezes eu mesmo falo, a Catarina ficou pronta, né? Deixa eu experimentar. Então você vai lá e toma um golinho. Stout, a gente acabou de filtrar stout. Vai lá, pega um pouquinho para ver. Mudou o cervejeiro agora, então vamos ver o que o cervejeiro está produzindo. Então toma uma provinha durante o dia mesmo. Mas o teu limite, quando é que tu entende que tu começa a ficar um pouco mais balanceada aí na... Meu Deus... Daí acho que você vai aprendendo a beber, né? Né? A gente aprende, são horas gole, a gente chama assim. Então, deixa eu ver, talvez assim... Quando eu começo a ficar aqui, assim, não lembra mais tanto, eu começo a ficar com, né, ruinzinha, talvez depois de tomar uns 2 litros, mais ou menos. Caraca, isso, assim. você tá bem treinada. 2 litros e meio. Eu só queria entregar uma meu coisa assim. currículo para quando precisar. Tá, beleza. Pra teste, né? Isso.
Pra dar uma voltinha na fábrica. Eu dei o prazer, né? Mas todo mundo faz essa pergunta. Até eu tenho um funcionário que fala isso, né? Ele posta nas redes sociais dele e da empresa também. Fala quando ele está sorrindo, fazendo os eventos, tá assim, dá para ver que ele está muito feliz. Daí ele coloca a cara da felicidade de quem trabalha com o que gosta. Pois é, porque é curioso, né? Que não. Por exemplo, no almoço em família de vocês só bebem das beer? Como é que funciona isso? Com meu pai a gente só toma das beer. Né? Meu pai não toma outra coisa, só toma das beer, e ele tem todo o direito, porque, né, ele é o dono da empresa, né? Que felicidade. Ele não toma outra coisa e acha que a gente só tem que tomar das beer. Hoje em dia a gente já colocou na cabeça dele que não, que a gente tem que tomar outros, porque a gente tem que saber o que o mercado está fazendo, né? Claro. Então, eu tomo Blumenau, eu tomo Schollers, eu tomo de todo mundo, né? Então... a gente precisa. Mas o almoço de família é das beer. Volte e meia, assim, na minha geladeira, na minha cervejeira, eu não tenho cerveja com menos de 8% de teor alcoólico, né? E eu tenho cerveja todas importadas, assim. Eu ganhei, tem uma amiga da Bélgica, ela trouxe 8, 9 cervejas para mim, estão todas lá ainda. Então, às vezes, vamos experimentar essa aqui. São garrafas pequenas que a gente daí tem que dividir e para poder... tomar, senão a gente compra em PET. Daí cada um dá a sua opinião, né? A gente faz meio que uma degustação. Mas é muito raro, muito raro. Porque daí meu pai toma... A gente também vai sempre na Austrália, é a favorita de todo mundo, da família. Quando a gente sabe que vem pessoas que não estão tão acostumadas, minha tia, que mora aqui, a gente traz Pilsen daí. Mas se a gente sabe que somos só nós, a gente acaba indo em Austrália, eu, IPA e Catarina Sauer. Perfeito. Então, legal. Mas sim. Né? Quais são as embalagens hoje que vocês disponibilizam? Como é que o pessoal tem essa possibilidade de adquirir o produto? Seja, como é que funciona para o mercado, no bar, lá com vocês? Quais são essas opções para o pessoal entender? A sem álcool, a gente só produz em long neck, de 355. Né? Então, porque a gente entende que é uma dose única, né? Ninguém vai dividir uma sem álcool. Você vai tomar e você vai tomando quantas você quiser, mas são doses pequenas. A gente tem daí as nossas cervejas todas em 500 ml, garrafa mesmo, de 500 ml, pasteurizada, que pode ficar na prateleira por 6 meses a 1 ano, depende do estilo. A gente tem garrafa PET, que são aquelas... PET, né? Tipo que chamam de growler, assim, né? O pessoal chama muito de growler, né? E de 1 litro. Daí essa tem que ser mantida refrigerada, ela não é pasteurizada. E daí já vem para os barris, né? Daí barril de 15, 20, 30 e 50 litros. Né? 15 e 20 a gente destina muito para nossos pontos de venda com cervejas especiais. 30 e 50 também para ponto de venda e para cliente que quer fazer uma festa. Então, né, a gente vai lá, entrega a chopeira e deixa instalado, né, na tua casa, para um churrasco, para um casamento, para um batizado, enfim. São e depois esses, se busca a estrutura daí, né? São isso as embalagens que a gente trabalha hoje. Essa da sem álcool é interessante, realmente. Eu não tinha pensado sobre isso. São questões individuais mesmo, tá certo, né? Sim. Quer dizer, realmente, dificilmente você vai dividir realmente, né? Vamos pegar uma cerveja um pouco maior, vamos tomar em 3 aqui. Não, é muito característico da pessoa, né? Não, eu tomo sem álcool. Então, é aquela garrafa que é para mim, se eu quiser eu repito, tomo mais uma garrafinha. É bem interessante isso mesmo. A gente entende que é uma dose única. Acho boa estratégia, realmente é. Porque se você for ver no mercado, a maioria delas é assim mesmo, né? Uhum. Tá se implantando ainda, uma cultura que tá... Você não divide uma sem álcool. É, interessante. Eu acho isso. que é cultural mesmo, assim, sabe? Você divide uma cerveja normal, né, alcoólica, mas uma sem álcool você não divide. E a sem glúten vai no mesmo caminho, né? A sem glúten, eu conheço muito pouco da sem glúten, tá? Mas eu acho que a sem glúten você acha em embalagens de maior volume. Ah, é? Até Sim. encontra, é? Até encontra. Tem uma cerveja... Aqui na região não tem ninguém que produza sem glúten. E só a mais famosa de todas fica no Rio Grande do Sul. Quem é especialista, assim. E qual é o formato de embalagem que vocês mais vendem? A PET. A PET? E por que você acha? Ela é muito fácil, né? Assim, de você levar para onde você quiser. Depois sobrou, você guarda em casa. Então, a gente já... Até, às vezes, a gente vende a PET no lugar do barril, sabe? E está pronta para o consumo sempre, né? Que ela está refrigerada sempre, né? Ela está sempre gelada. Então, daí você não tem aquela chopeira na tua casa, né? Para poder consumir um chopp. Que dá trabalho. Sim, tem uma logística, inclusive, né? Não só para nós, como empresa, porque a gente tem que ir lá, levar, instalar, né? Mas, por exemplo, a tua festa começou hoje e vai até amanhã na hora do almoço. Tem que desligar o gás,
tem que tirar da tomada. Então, dá trabalho, inclusive, para o consumidor. Fora que daí, no outro dia, deixa o chupeiro... Daí você já bebeu, né? Sim. Daí você esquece de desligar o gás. Daí você esquece de desligar o chupeiro. Imagina o meu campeão aqui. Lá no finalzão. O Acontece, que tem que fazer agora? Fica nessa. Já liga o gás do lado errado. Já não sai mais, só espuma. Liga o gás na tomada. E daí carbonata, daí traz só espuma no dia seguinte, daí congela o chopp, É bem isso. sabe? Enquanto que a PET não, a PET você tem espaço, guarda na geladeira e tudo certo. Eu tive muito tempo aquele com sistema airlock que chama, né? Com a Sim. garrafinha com a travinha. É. Mas eu achava ele meio ruim a parte da limpeza da garrafa. Péssimo. Era muito ruim, porque às vezes talvez eu não lavava direito, talvez não, provavelmente não lavava muito bem e ela ficava pegando um pouco de gosto. Teve uma vez que azedou o chopp que eu acabei indo lá e reabastecer. E aí eu não pegava só com vocês, então às vezes eu ia lá abastecer lá, às vezes eu ia no Beerville e pegava outros chopps, mas eu achava bem ruim a parte da limpeza. A limpeza era muito ruim. E o PET resolve isso, né? Porque é descartável. Então, Resolve. Não contamina, né? não contamina. Não, mas a gente chama elas de flip top. Flip top. Mas que abre assim, né? Isso, é uma travinha. Uma travinha. Como é que faz barulho? Aí, É isso mesmo. Ô, Larissa, a Das Beer abre todo dia? Pro atendimento ao público, sexta-noite, sábado e domingo. E a minha pergunta seria assim, como é que funciona o planejamento disso? Porque, vamos lá, indústria você produz todo dia e aí a demanda não vendeu tão bem, mas tem um prazo de validade maior e se equaliza ao longo do tempo. O restaurante não tem isso. Não. Né? O restaurante você tem que planejar para um movimento de X pessoas e às vezes ele pode vir muito maior, pode vir muito menor. Como é que é esse desafio? A gente tem um pouco de histórico, né? Pouco não, bastante, mas a gente olha muito condições do tempo para fazer as compras. A gente compra na semana, a gente não deixa muito estoque, praticamente zero de estoque. E a gente já faz o cardápio no domingo do que vai ser feito na próxima semana, para evitar o máximo de Então é bem um planejamento bem semanal mesmo. Bem semanal, bem semanal. Que é uma grande dificuldade, né? Se você não se planejar para aquele dia e vem um mundaréu de gente, você deixa a gente esperando. Se você se planeja demais... A gente já sabe os dias que a gente tem mais movimento. Por exemplo, um Dia das Mães. Tá sempre muito cheio. Então, a gente sabe que a gente tem que se preparar para um volume, triplicar o nosso movimento. Ano Novo, né? Ano Novo é uma questão que você só vende com antecipação, né? Você vende para os clientes lá por dezembro, chega no dia 30, lá tem gente querendo ainda, se tiver vaga, mas no dia 31, ninguém chega lá, não entra. Que deu o mundo ideal, né? Que você já consegue se planejar exatamente pro... Isso mesmo. Mas aí também vem, né? Ano Novo, ninguém decide às 10 horas da noite onde vai passar Claro. o Ano Novo, né? Tem isso, né? Enquanto que durante o ano, 10 horas da noite, eu não, mas muita pessoa, 10 horas está saindo de casa, eu já estou dormindo. Mas, né? Nesse sentido. Então, mas assim, é um planejamento muito semanal mesmo, assim, do que vai... Até porque a gente lida muito, basicamente, com produto perecível, né? Então, tem que ter muita consciência do que está sendo comprado, com bastante cautela, para não exagerar e não faltar. É bem Mas isso aí. É um assim, equilíbrio, né? É um equilíbrio bem difícil. Ô Larissa, é uma percepção bem particular minha, né? Mas assim, queria compartilhar contigo. O único ponto que eu acho negativo em relação às cervejarias artesanais é alguns restaurantes estarem fechando exclusividade. O que eu te digo isso? Quando eu vou na Das Beer, eu sei que lá é a Das Beer. Então eu já entendo que, evidentemente, lá está o chopp da Das Beer. Mas quando eu vou no restaurante X, poxa, eu vou pelo restaurante. Aí chega lá, só tem uma determinada marca, só daquele único fornecedor, que não necessariamente é o meu paladar. Eu não tenho outra opção, mas eu não fui lá pelo chopp, eu fui lá pela comida. Pela comida. Só que o chopp complementa. O chopp, então, eu acho muito ruim. Eu penso que, às vezes, ali, aquele dono de restaurante, enfim, ele está perdendo uma grande oportunidade de expandir o seu negócio. Pode ser para ele vantajoso naquela negociação evidente, que tem uma negociação exclusiva com aquele fornecedor que está lhe dando vantagens, mas não tão rentável para o cliente. Isso. Porque na hora que você vai ali, até você leva uma visita, muitas vezes, leva uma pessoa de fora da cidade para poder aproveitar e conhecer um pouco melhor o Blumenau, você chega lá, às vezes uma marca de fora, inclusive. Lá, nada contra, mas Joinville, por exemplo, não sei o quê, que nem nós não conhecemos. Acho muito ruim isso. Não é a primeira vez que já topei com isso. Já topei em outras situações. Me veio na cabeça agora porque é algo frustrante. Você acaba naquele momento assim, meio que, poxa, até meio sem graça perante, principalmente se você está com alguém além da sua família, que você fez toda
uma proposta, toda uma expectativa criada e você mesmo olha para aquele cardápio e fala, poxa vida. Só tem essa marca. E agora? É. Né? Não sei, uma percepção minha, mas acho que teria que ter um pouco de cuidado isso aí, porque isso vai agilizar para todas, inclusive, vai Sim. aumentar o portfólio. Agora, quando você se fecha ainda mais em marcas que sequer o pessoal conhece bem, é complicado. É complicado. Sabe? Eu queria te perguntar o seguinte, o teu pai acompanha à distância os negócios, né? Você estava comentando, tá lá em Curitiba. Sim. O que você acha que percepção ele tem de você, dos teus irmãos, enfim, de vocês que estão tocando o negócio depois de tantos anos, ele lá em Curitiba, olhando para cá, cada conversa que vocês têm nesse sentido e tal, olhando para a empresa, o crescimento, o que você pensa sobre isso? Nossa, eu não sei o que ele pensa. Eu acho que às vezes ele quer estar aqui, quer estar aqui trabalhando, né, colocando a mão na massa. Às vezes ele não concorda com algumas coisas que a gente faz, ele deixa isso bem explícito, né, pra gente. Mas eu acho que com o tempo também, né, ele vê o que a gente está fazendo, né? Então, a gente mostrando o resultado, mostrando que está sendo tudo organizado, enfim, tá do jeito que ele imagina que, né, uma empresa, o que ele entende como sendo uma empresa boa, durável, né? Enfim, durável não, mas perene, né? Uhum. Eu acho que hoje ele tem bastante orgulho, assim, do que está sendo colocado à mesa, né, do público aí, né, como das Beer, e pela administração que a gente está tocando, né? Então, acho que hoje ele tem um pouco de orgulho, assim, pouco, né? Mas é que eu não consigo falar por ele, assim, né? Mas tu sente que na conversa, a percepção é muito positiva? Sim. Quando ele fala com orgulho, assim, Isso. sabe? Tipo, eu vejo... ele vai ver esse podcast aqui. Eu vou mandar para ele. Ele vai... nossa, muito obrigada, assim. Você me citou tua mãe. Ele fica todo orgulhoso, assim, Por sabe? favor, é o nome deles? Maurílio e Solange. Eu sou Maurílio e Dona Solange. Isso. Então, ele adora, assim, sabe? Até de tomar, que me chamou a atenção de você falar que ele só toma das Beer, Sim. quer dizer, né? Isso é mais um ponto. Ele só toma das Beer. Tem sempre na casa dele, ele sempre toma das Beer. Legal. E ele é meu maior apoiador, assim, né? Então, ele é meu... Como é que eu vou dizer assim? Coisa de filha e pai, né? Não é meu herói, porque não acho que é por aí, mas, assim, ele é quem mais me apoia e é quem eu tenho como espelho, assim, que tipo de profissional, de pessoa que eu vou seguir, assim, sabe? Que eu quero seguir. Larissa, já que ele vai olhar o episódio, manda um recado pra ele, deixa registrado o que você falaria pro teu pai. Mas ele já faz, sabe? Eu acabei de falar que ele é minha inspiração diária. Ele já sabe disso. Isso eu já falei para ele várias vezes. Então, ele é meu maior apoiador. Associação, ele trabalhou sempre muito com sindicatos no trabalho dele, da vida inteira dele. Então, eu sendo presidente, hoje em dia ele me dá muita... Assim, eu ligo para ele para saber como tratar alguma situação ou outra. Ele me ajuda muito também em questões de produção de texto, que eu preciso levar adiante, né? E é o maior apoiador. E minha mãe também, né? Mas minha mãe fica naquela... Atrás de todo homem tem uma grande mulher, mas essa é minha mãe, assim. Então, ela aguenta as pontas lá, porque quando ele fica muito bravo comigo, com alguma coisa que ele não concorda que eu fiz... A mãe media. Aí minha mãe pega e chama ele... Então, é bem mais ou menos por aí. Ô, Larissa, e o que é estar presidente exatamente dessa associação que ganha tanta importância a cada dia, vai se tornando cada vez mais forte? Como é que você está ocupando essa função? Você se sente de que forma? Eu gosto bastante. Acho muito relevante para o meu negócio, para mim, né? O CPF também. Gosto muito de estar conversando com os outros cervejeiros, outros donos de cervejaria, que não são necessariamente cervejeiros, né? É um desafio, porque eu não estou ali pelo meu único interesse, né? Não é só das Beer que eu estou levando um grupo de cervejarias. Então, que em outra época falaria que seriam os teus concorrentes, os teus adversários. Continuam sendo comercialmente, eles são todos meus concorrentes, né? Mas que vou trocando experiências, todos crescem juntos, né? Isso mesmo. Então, fazer todo mundo entender que uma associação está ali não para gerar brigas, né? Mas está ali para um bem comum, para um coletivo, né? Então, isso é desafiador, porque tem que ter mente aberta para isso, né? A gente está tratando para buscar maior benefício tributário para todo mundo na associação. Não é só para desvia. Exato. Então, eu estou falando por um grupo de pessoas, né? Então, isso é bem desafiador, mas eu adoro.
Acho muito legal, muito A enriquecedor. própria rota cervejeira, toda essa parte. Sim, que, parte de turismo, eventos que a gente faz. Então, você acaba tendo um network muito bom, muito legal, assim, porque as pessoas também vêm atrás de ti, né? Querem saber como é que é, né? Então, ser presidente de associação, como que isso lida, a pergunta que você fez. Exato. Né? Então, E para o litoral agora, essa parte de verão, que a pessoa começa agora, passou o Oktoberfest, agora a questão é Natal, está chegando o litoral, praia e tal. Tem alguma estratégia diferenciada por parte da empresa para a questão do litoral? a gente tem um pessoal que nos representa lá, né? Acaba aumentando bastante a venda. Então, a gente tem tanto a pessoa que leva para o cliente na casa, nos prédios de balneário ali, né, da região, e tem o pessoal que vende para os pontos de venda. E aumenta muito o consumo. Assim, em dezembro mesmo estoura. E por conta do calor. Exato. Né? Festividades, né? Mas cada vez mais as pessoas têm ficado aqui também, em Blumenau. Até que o Réveillon é uma prova disso, né? Sim. E a gente não cria uma estratégia muito direcionada para o litoral. A gente vende mais, mas eles sabem lá, eles têm metas, tudo, né, para cumprir. E a gente trabalha aqui dentro. Então, não tem nada. Da minha parte, a última pergunta. Como é que a Larissa se enxerga nesse processo? Imaginando lá quando chegou, em 2005, basicamente meio que distante do tema, vindo de uma proposta da família, um desafio diferente, saindo de Curitiba, vindo para Blumenau, topando uma estrutura que até então era inexistente, sendo construída. Algo que hoje é fácil falar, mas na época era um grande desafio, trabalhar com cerveja. O teu conhecimento adquirido ao longo desses anos, o que tivesse que te preparar, estudar, te dedicar, analisar. Como é que tu te enxerga de lá de trás para os dias atuais? Como é que foi essa linha temporal para a Larissa? Bem distinto o momento agora e o momento lá de 2006. Primeiro porque em 2008 eu engravidei, tive a minha primeira filha em 2009, então eu fiquei praticamente 10 anos cuidando das minhas filhas. Então eu assumi a empresa em 2019, né, como gestora da empresa. Em 2017 eu tomei a decisão das minhas filhas irem para o integral, que foi muito difícil na minha vida. E daí que eu comecei a me preparar literalmente assim para conseguir assumir a empresa, né? E daí sim, começa a estudar, mesmo que vendo Google, assim, sabe? Começa a beber, então é muito diferente. Hoje em dia, assim, você tem que ter muito mais conhecimento das pessoas e dos estilos do que você está. Naquela época eu só precisava saber de Das Bia. Eu não precisava me preocupar com o concorrente, o que o concorrente está fazendo. Não tinha concorrente, né? Todo mundo tinha espaço ali. Hoje em dia também todo mundo tem espaço, né? Mas eu tenho que estar muito mais preocupado com o que está acontecendo fora da minha empresa, né? E não tanto dentro. Dentro também, mas, né, em aspectos administrativos. Mas lá atrás eu conseguia pensar só Das Beer e ver, Das Beer agora vai lançar um produto X. Não, agora a Das Beer quer lançar, vai ter, o concorrente tem, não, tem só lá no Nordeste esse tipo de cerveja. Então vamos fazer aqui, sabe? Eu tenho que olhar muito mais, meu mundo ficou maior, digamos assim. Antes eu conseguia ficar só no Belchor, só chegando e planejando só Das Beer ali naquele mundinho, né? Hoje não, eu tenho que pensar muito maior para ver o que eu posso e consigo fazer. Resumindo, você ama o que faz? Oi? Você ama o que faz? Amo a gestão. Adoro gestão. Adoro a cervejaria, sim. Eu falo que é a minha filha mais velha, né? Então, ela está passando da adolescência agora. Então, vai fazer 17. Gosto muito do que eu faço. Eu não conseguiria produzir, porque eu não gosto de química e tenho que saber muito de química. Mas eu adoro o que eu faço. Adoro conversar com as pessoas, adoro ter que ir até a empresa. Eu não consigo trabalhar só online, porque eu preciso ter contato com as pessoas. Muito, assim, eu faço muita reunião online, mas por mim, eu faria tudo presencial, né? Eu sei que tem muitos benefícios online, mas eu gosto muito da minha equipe. Eu acho que eu consigo desenvolver o que eu desenvolvo hoje por conta da equipe que eu tenho, né? Eu acho que ninguém faz nada sozinho. E eu adoro a parte de gestão. Adoro. Produzir, beber, essas coisas. Produção não, beber sim, né? E é um mundo muito diferente, assim, porque, que nem você me perguntou ali de, com que periodicidade você bebe?
Assim, às vezes a gente tá às 5h30 da tarde, vamos abrir uma cerveja. A gente tem na câmara fria uma cerveja, né? As nossas reuniões acabam no bar. A gente faz reunião, começa às 7h da noite no bar tal. Então, tem muito disso. Vai encaminhar currículo novo. Não adianta meu vendedor sair de casa às 8h da manhã, porque ele não vai vender. Os bares não estão abertos, estão dormindo. Muitas vezes, sair de casa ele não adianta, mas ele já recebeu um monte de pedido no WhatsApp, porque o pessoal encerra as operações e manda os pedidos. Sim. Né? Então, assim, mas eu acho fascinante, porque é muito diferente de você ficar dentro de um escritório e na frente de um computador. Embora eu fique na frente de um computador dentro de um escritório. Mas eu tenho muita coisa para fora que eu preciso estar sabendo só o que naquele está único ambiente, acontecendo. né? É isso, rapaz. É isso aí. Edinho, acho Muito excelente, bom, né? Mostrar o quanto a Larissa, de fato, cada palavra que ela fala, tu vê o sorriso no rosto, a vontade de fazer, a empresa é muito família, é nítido isso aí. E acho que o orgulho que o pai tem à distância demonstra exatamente essa afinidade e a competência que tão bem executam aqui. A gente sabe da marca, sabe do quanto é bom e, evidentemente, da infraestrutura no todo, né? E é uma marca que realmente tem uma projeção só de crescimento. É nítido e não é à toa nosso orgulho também da tua presença aqui conosco, de poder compartilhar um pouco dessas experiências e mostrar um pouco os bastidores. Tanta gente que conhece a marca, mas não conhecia ainda algumas situações pecuniárias do dia a dia, né? Acho que cumprimos com o objetivo, né? Uma marca muito famosa, não à toa uma das primeiras, né? Como você comentou. E que eu acho que talvez melhor aliou com o local, com a experiência de turismo. E aí talvez a tua formação ajudou demais nisso, né? Mas a verdade é que ela virou um destino, né? Ela não virou vamos almoçar onde? Não, ela virou, vamos almoçar na Das Beer. Vamos. Então, de fato, foi uma conquista que foi construída. Então, eu acho que a gente cumpriu com o objetivo aqui com a nossa audiência de trazer um pouquinho mais dessa história. Com certeza está só no começo, são só os primeiros 17 anos. Sim, com certeza. Porque ela é muito forte, muito referência e, sem dúvida nenhuma, vai crescer cada vez mais e vai continuar nessa jornada de sucesso aí que foram esses 17 anos. Agradecer demais aí a presença, agradecer a você que está conosco. O episódio número 98, lembrar que está chegando o episódio número 100, a trilogia aí, o 99, 100 e 101, que serão muito especiais. Sem dúvida nenhuma, o No Topo foi criado com esse objetivo, você conhecer mais quem está por trás das marcas, conhecer mais quem está por trás, digamos assim, no backstage daquela marca que você consome, e a Das Beer é uma que todo mundo de Blumenau e região consome. Nós temos aqui a nossa população aqui de Luiz Alves e Blumenau, que são audiência constante do nosso podcast, com certeza aí 100% de pessoas que já foram na Das Beer. Então, contar essa história também para nós é um marco muito legal. Então, muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço o convite, foi muito gostoso o bate-papo, bem legal, adoro falar sobre isso, adoro falar sobre a história da empresa, sobre como é que é hoje, como é que os desafios atuais, os desafios do passado. Então, é bom que eu estou desde o início, né? Então, eu sei tudo que passou mesmo, não estando em casa, cuidando das minhas filhas, eu sabia tudo que estava acontecendo dentro da empresa. Então, não tinha tantas horas gole, porque eu não mas agora sim. Então, a gente tira o atraso. Muito bom. O No Topo serve para a gente contar essas histórias de empreendedorismo, mas também tem o toque emocional. E para mim esse episódio ele puxa na minha lembrança emocional, porque lá de criança eu lembro do meu tio, um tio que já não está mais conosco, que ele ia na Das Beer e era um sonho que eu tinha de criança ir um dia na Das Beer, porque eu não sabia o que era Das Beer, mas como ele falava muito que ele ia na Das Beer, eu queria também ir na Das Beer. E desde a primeira vez que eu fui, que eu conheci, eu entendi o porquê que ele gostava tanto de ir lá. Então a Das Beer tem um toque emocional para mim, ainda mais porque esse tio não está mais conosco. Então, essa tio era uma pessoa muito importante na minha trajetória, na minha vida. Então a Das Beer tem um toque emocional muito grande para mim. Eu fiquei muito feliz quando tu topaste participar conosco e tu foi super atenciosa lá na nossa conversa. Então eu fiquei muito feliz aqui de conhecer um pouco mais dessa história, poder conversar um pouquinho contigo. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu que agradeço mais uma vez. É um muito prazer. Bom. Vou lembrar também nossos patrocinadores aqui, a Econova, Inteligência em Processos Químicos. Está aqui aparecendo o QR Code para você entrar em contato com eles. Eles têm uma linha completa para toda a linha de tinturaria e estamparia. Entre em contato lá com a equipe da Econova. E também a BML Patologia. Você que precisa de análises clínicas, entre em contato com a BML e eles fazem aí toda a análise com agilidade e qualidade que você precisa. Se você tiver
precisando desse tipo de serviço, entre em contato com a doutora Beatriz, a doutora Paula, elas estão aguardando lá para trazer esse serviço para você aí com qualidade. Muito obrigado mais uma vez. E é isso, Mazinho. É isso. Larissa Schmidt, novamente só te agradecer, desejar que o Papai do Céu te abençoe, bem como a toda a tua equipe, os seus familiares, que vocês continuem fazendo bem, que essa empresa prospere dessa forma, fazendo o correto, trabalhando em prol realmente daquilo que é justo, oferecendo produtos realmente de qualidade. Eu acho muito bacana quando você fala, inclusive, da não negociar a qualidade, de manter exatamente o padrão que a empresa oferece, nem que às vezes os negócios sejam perdidos, mas vocês têm realmente algo a zelar que as pessoas conhecem e eu acho que cada vez mais confiam. Sim. E isso realmente torna essa marca tão forte como ela é. Então, da nossa parte, desejar cada vez mais sucesso e que a gente possa continuar aplaudindo e, evidentemente, reconhecendo essas iniciativas tão positivas que vocês desenvolvem aí. Parabéns por todo o trabalho. Estão mega convidados a irem lá, né? Vocês já conhecem, mas mais uma vez, vão lá, tomem um chopp, tomem uma sem álcool, vejam a diferença que tem. Vai um de vocês seja motorista da rodada e quando vocês forem, se vocês, né, me dão um toque, se eu puder, estarei lá e a gente faz uma degustação, eu explico cada um dos nossos estilos para vocês, para toda a parte técnica que exige. Muito legal. Maravilha. Tá bom? Valeu. É isso. E você também. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, né? Continue estando junto conosco, estejamos juntos, estejamos no topo, fazendo uma sociedade cada vez melhor, mais fraterna e, evidentemente, trazendo aqui os bons talentos, aqueles que brotam aqui na região e que estão por trás das grandes marcas, fazendo aí esta qualidade que é imensurável aqui no nosso aspecto local, regional e até mesmo estadual. Então, no topo é isso. Cada episódio trazendo convidados que você indica, pessoas que você quer aqui assistir e, evidentemente, situações das marcas a qual você quer conhecer e se especializar. Muito sucesso a todos. Estejamos juntos no próximo episódio com mais convidados para lá de especiais. Um grande abraço a todos e até lá.